Se pensarmos, digamos assim, num território de conhecimento, digamos assim, cingido a uma cidade, nós podemos promover grandes alterações, efetivamente. Eu me pergunto sempre, quando eu olho para as cidades, porque é que muitas vezes as lideranças não se focam, digamos assim, numa determinada especialização. Se você perguntar a um aluno o que é pior, é errar. Ele tem um medo pavoroso de errar. Parece que a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida é errar. Mas errar faz parte do processo de aprendizagem. Sem errar, é muito difícil nós criarmos resiliência e outras capacidades que nos promovam para esferas superiores. Mas na escola nós aprendemos que o erro é a pior coisa que se pode fazer. Tem um grande arquiteto, o Fielding, é um arquiteto de edifícios escolares, não é? E ele promove uma ideia, um conceito básico. A primeira coisa que um aluno tem que ter dentro de uma sala de aula é luz natural. A segunda é ar renovável. São duas coisas fundamentais. O nosso cérebro é filho da luz e nós precisamos de muito oxigênio para ativar todas as nossas capacidades. Quando eu entro numa escola, seja aqui nesta cidade, seja em muitas outras cidades, eu não sou claustrofóbico, mas eu vivo efetivamente a angústia de não ter luz natural e de não ter ar renovável suficiente. É como se houvesse um confinamento dos nossos alunos dentro de uma sala de aula, que estão ali, digamos assim, sendo adestrados para servir um determinado propósito escuso, que não promove o bem-estar da nossa sociedade. Isto é uma situação que revolta qualquer ser pensante. Mas, no entanto, é esta a realidade que nós temos. Vamos para dentro da sala de aula. A sala de aula tem que ser customizada. O padrão industrial que nós temos hoje, quer dizer, cada sala de aula é igual a outra sala de aula. Puxa vida, será que nós não temos necessidades emocionais diferentes? Será que eu que estou ali durante tantos anos numa escola não posso customizar o lugar onde eu estou sentado? Porque é que eu tenho que estar sentado enfileirado? O enfileiramento leva a certas patologias comportamentais. Pessoas que ficaram durante 12 anos da vida dela, tendo como horizonte a nuca do colega da frente, ele pode ter uma nuca maravilhosa, mas o facto é que isso promove comportamentos patológicos profundos. Pessoas que não sabem dizer não, pessoas que não sabem, que não gostam de falar em público, têm medo de falar em público e por aí fora. Então, o conceito do redondo ainda não entrou no processo escolar. E os nossos antepassados nos mostram, efetivamente, que os grandes anfiteatros, todos eles eram redondos, eram ovais, que promove muito mais o pensamento criativo. Nós estamos sentados aqui à volta de uma mesa e nos olharmos nos olhos. Isto é um processo que não existe na escola. Então, se não houver, digamos assim, uma mudança dramática, digamos assim, nos conceitos, quer físicos, quer na área do conhecimento, dentro do processo escolar, é muito difícil promover uma mudança. Um pensador, eu não me lembro mais quem foi, ele dizia que nós não devemos tentar combater o sistema de dentro para fora. Que todas as tentativas que foram feitas até hoje de mudar sistemas, principalmente os sistemas que já são milenares, que eles só levam a grandes frustrações. Só levam, digamos assim, ao insucesso, ao fracasso e nos mortificam. Que a grande solução não é atacar o sistema, a grande solução é criar sistema alternativo que torne aquele obsoleto. Para isso é preciso eu sair da minha zona de conforto, para isso eu preciso entrar em desequilíbrio, para isso eu tenho que efetivamente ter a vontade dentro de mim de criar algo de novo. E esse novo pode vir efetivamente a provar que este sistema é obsoleto, que este sistema funciona. E a sociedade civil tem que tomar conta do seu destino. Eu acho que, digamos, a promoção de ONGs, associações no mundo, teve um boom incrível. Eu ouvi falar em 600 milhões de associações que foram criadas nos últimos anos no mundo inteiro. Ou seja, onde a sociedade civil está, digamos, encontrando soluções ilha
para as suas necessidades e as suas demandas nos lugares onde vivem. E é assim que as coisas têm que acontecer. Escolas diferentes, com saberes diferentes, com perspectivas diferentes, todas elas interagindo e todas elas promovendo essa relação de conhecimento. Uma criança aprende fantasticamente quando ela está colocada num processo prático de aprendizagem, quando ela aprende a fazer. O professor, ele abre a janela e diz para onde a criança deve olhar, mas o professor jamais deve dizer o que é que ela está vendo. Isso é uma descoberta pessoal e o nosso sistema não faz isso. Nós dizemos para onde olhar, dizemos o que está vendo e ainda exigimos que seja visto da forma que nós queremos que seja visto. Não tem como chegarmos a uma sociedade saudável desta forma. Vamos dizer que estamos criando uma cidade, a cidade do conhecimento. Quando nós criamos uma meta, a cidade do conhecimento, a cidade da juventude, a cidade da música, a cidade da família, então nós começamos, digamos assim, a agregar toda a nossa força, todas as nossas sinergias para um determinado foco e começamos a criar uma estrutura nova que possa absorver efetivamente esses nossos projetos e possam tornar a nossa sociedade um pouco melhor. Tem cidades que se definem como tal. A cidade do conhecimento, por exemplo, Heidelberg, na Alemanha, é uma cidade que começou a crescer em volta, digamos assim, de uma universidade, que começou, digamos, a trazer para o seu tecido social, estudantes do mundo inteiro, que criou raízes e se promoveu na relação com outras universidades no mundo. E hoje é um centro de excelência reconhecido no mundo inteiro. Não é? Eu penso que se uma cidade, por exemplo, também como João Pessoa, já que estamos em João Pessoa, promovesse efetivamente de uma forma focada uma meta definida, fosse ela na área da educação, fosse ela na área da saúde, ela poderia promover não só a construção de novas escolas, mas fundamentalmente a formação de novos pensadores trazidos para o tecido escolar. Eu acho que é muito importante, quer dizer, nós hoje, digamos que promovemos na área da educação mestrados, doutorados e pós-doutorados, uma situação que é extremamente importante é trazer para o tecido docente professores estrangeiros também. Professores nacionais e professores estrangeiros. Não quer dizer que o professor estrangeiro seja melhor formado que o professor nacional, mas ele traz novas formas de ver as coisas. Ele abre novos horizontes. É óbvio que um professor de antropologia da educação que foi formado na Alemanha, ele tem, digamos, uma visão filosófica da sociedade diferente de um professor que foi formado no Brasil. Trazer isso para dentro da sala de aula, rasgar as paredes da sala de aula, transformar o conceito da sala de aula em comunidade de estudo é fundamental para que se crie essa vontade de quebrar os paradigmas existentes e criar novas estruturas. Eu penso que o Brasil tem tudo para, nos próximos 20, 30 anos, mudar de um país que é uma grande potência económica, mas que infelizmente na área da educação ainda está em 88º lugar. Eu penso que tem que haver uma harmonia, não é? Quer dizer, da mesma forma como hoje se plateia no mundo inteiro uma economia baseada em recursos, eu penso que também na área da educação tem que haver uma economia estratégica baseada nos recursos intelectuais que estão disponíveis nas nossas escolas e nas nossas universidades, mas somente investido no ser humano. Não vejo outra forma de nós chegarmos lá.